Primeiro, perdão pelo reflexo do óculos, porque vai ter que ter, senão eu não enxergo. Mas, voltando ao assunto principal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês já sabem, aqui é o Surto Delas e meu nome é Rafaela. Então, hoje a gente vai falar sobre os livros que tem romance de época. Esses livros normalmente são os mais aclamados porque é aquele romance que é mais basiquinho, aí tem muitos também que tem muito hot, tem muito livro de romance de época que tem muito drama, uma pegada mais divertida, uma pegada também mais encantadora. Então é isso, hoje são recomendações de livros de romance de época. Esses dias eu consegui na promoção que tava na Amazon o box do... Eu já tirei da caixa, meu guardei a caixa porque ela é bonita. É o box dos príncipes. O box dos príncipes é da Elizabeth Hoyt. E são 3 livros, é uma trilogia. Então vou mostrar pra vocês essas belezuras aqui. O primeiro não vai dar pra ver direitinho por causa do... Primeiro que ele tá ao contrário por causa da gravação e por causa do reflexo, mas esse livro é muito bonito. O primeiro é O Príncipe Corvo. O Príncipe Corvo, ele vai contar a história da Anne. A Anne não sei falar o sobrenome dela não. Então, ela decide que ela vai começar a trabalhar na casa de um conde para ajudar a família dela. Porque um dia ela tá tendo um dia bem complicado, ela teve um encontro com um cara muito estranho, um cara que foi muito grosso com ela. E ela, quando chega em casa, ela descobre que a família dela tá passando por problemas financeiros. E ela decide que ela vai começar a trabalhar para ajudar a família. E ela começa a trabalhar na casa desse conde. Esse conde em específico não presta pra nada. Ele tem uma personalidade muito forte e ele é sempre mal-humorado. E as pessoas que ficam perto dele sempre dizem que ele é um péssimo companheiro. Que ele é muito ruim, que ele é muito chato. Então, eles vão ter que enfrentar alguns problemas juntos e eles vão tentar resolver essas coisas juntos. E você já sabe, né? Acontece muita coisa nesse livro. O próximo é O Príncipe Serpente. Que ele é... Outro livro, a coisa mais linda do mundo. Eu simplesmente adoro a capa desse livro. O Príncipe Serpente vai contar a história da Lady Georgina. Então, a Lady Georgina, ela é uma mulher que ela não quer um marido. Ela decide que ela não quer casar. Ela não precisa de um marido. Porém, ela precisa de um administrador, um funcionário que ajude ela a comandar todas as propriedades que ela tem no nome dela. Nisso, ela acaba encontrando um cara em específico que chama muito a atenção dela. E eles começam a trabalhar, ela tem muita dificuldade de trabalhar com ele por vários motivos e esse livro aqui é perfeito. A gente vai pro último. O último, ele tem um enredo mais, como é que eu posso dizer? Mais diferente, um negócio mais, um negócio mais vingativo. O último, ele é O Príncipe Leopardo. Lindo também. Eu adorei as cores dos livros. O Príncipe Leopardo, então, vai contar a história da Lucy, a Lucy Craddock. Ela tá vivendo a vida dela normal no campo, tudo tranquilo, tudo normal. Porém, ela simplesmente acha um cara no chão, pelado, inconsciente, extremamente machucado. E ela decide que ela vai cuidar desse ser humano. E acaba que ela se apaixona por esse cara. Esse cara é o Conde Simon. O Conde Simon, ele foi agredido pelos inimigos dele, e quando os inimigos dele descobrem que ele tá bem, que ele tá vivo, eles decidem que vão atrás dele de novo, e eles batem na porta da Lucy lá pra descobrir o que é que aconteceu, porque o cara tá vivo. Então acontece muita coisa nesse livro. Partindo pra a próxima série. Eu não vou falar sempre de série de livros, porque é uma complicação, são muitos livros, mas a próxima é bem específica e precisava falar sobre ela. A próxima série de livros vai falar sobre os Bridgertons. Os Bridgertons eu vou até deixar aqui no notebook uma cola, porque são muitos livros. São 8 livros, cada livro vai contar a história
do romance de cada irmão, no caso de cada filho. E o último livro não é bem um livro, ele é um conto. Ele vai contar 8 epílogos diferentes, com algumas coisas extras, mas também vai ter um conto dentro que vai contar sobre a matriarca da família Bridgerton, que vai falar sobre algumas coisas da personalidade da Violet, e é quando a gente vai conhecer realmente quem é a Violet Bridgerton. Que eu acho até que ficou meio na série da Netflix, e eles deixaram que esse conto ficou espalhado em cada temporada, porque nas temporadas a gente vê bastante sobre a Violet e como é a personalidade dela. Então, quem acompanhou lá na redezinha meu desabafo sobre as séries não, né? A série completa e as temporadas, sabe que eu não gosto muito das temporadas do Bridgerton. Eu comecei a ler por causa da primeira temporada, que quando eu assisti a primeira temporada sem ler o livro, eu tava, isso aí é fantástico, muito perfeito. Porém, é muito diferente do livro, então isso me dá um pequeno desespero. Aí eu fui ler o resto dos livros e eu me encantei. E a segunda temporada, depois que saiu, que eu fui assistir, que eu relutei muito pra assistir, mas eu terminei. Quando eu terminei, eu fiquei, tipo, totalmente revoltada, porque muita coisa acontece que não tem no livro, e também eles juntam coisas de outros livros nessa temporada e vai causar um desastre. Eu já sei que, tipo, as próximas que vier vai ser um desastre, porque não vai seguir bonitinho. Então vamos lá. O primeiro livro, a gente já sabe, é o Duque e Eu, que vai contar a história do Duque de Hastings com a Daphne Bridgerton. Ali a gente já sabe o básico, que aparece na primeira temporada, que eles se apaixonam durante o planejamento, de que o Duque ele volta durante a temporada de casamento. Então a Daphne, ela é o diamante da temporada e ela quer um parceiro, um pretendente que tenha um porte muito grande, que ele seja um cara muito importante. E o Duque, ele não quer casar, ele quer fugir das mães casamenteiras. Então eles fazem um plano para que o Duque ele finja que está interessado na Daphne, para que as mães se afastem dele e outros pretendentes que têm renomes maior cheguem para tentar tirar a Daphne dele. Porém, a gente já sabe que o plano falha, que acontece muita coisa. O segundo livro dos Bridgertons é O Visconde que Me Amava. A gente já sabe daí que o Anthony, ele decide, ele entra numa pira que ele precisa casar, e ele vai atrás do diamante da temporada, que é a Edwina. Mas a gente daí também já sabe, já acontece muita coisa, que ele acaba se apaixonando pela Kate e fica nesse transtorno aí, porque a Edwina acha que vai casar com o Anthony, mas o Anthony é apaixonado pela Kate. O terceiro livro, ele é numa pegada, como é que eu posso dizer, meio Cinderela. Ele é bem Cinderela, na realidade. O terceiro livro, ele vai contar a história do Benedict. Então, rola um baile, tá começando a temporada de novo de casamento, e rola um baile da Lady Bridgerton. Então, uma pessoa aleatória, a Sophie, que ela é uma criada, ela decide que ela quer ir nesse baile, ela consegue ir nesse baile às máscaras, escondida. Nisso ela conhece o Bennet e dança com ele, e ele simplesmente pira. Ele entra num negócio de que ele quer achar essa mulher e ele precisa achar ela, sendo que demora uns anos para que isso aconteça. Deixa eu só ler aqui, só pra ter certeza quantos anos, são 3 anos. 3 anos depois, eles acabam se reencontrando e ele propõe que ela seja amante dele, devido à situação financeira, que é muito diferente. Sendo que ela não aceita isso, e ele tem que achar uma forma de conseguir ter a presença dela na vida dele, sem com que cause muito transtorno para ela e sem que cause todo acontecimento na sociedade. Porém, não é nada, rola muita merda. O quarto livro vai ser o livro do Colin, Os Segredos de Colin Bridgerton. Então, ali é quando o Colin volta de viagem. Isso me deixou muito raivosa, porque na segunda temporada o Colin já voltou de viagem, mas tá errado.
O Colin volta de viagem no quarto livro, que aí é que ele se encontra novamente com a Penélope e ele descobre os segredos da Penélope. E aí eles fazem um plano que ele promete pra ela que não vai contar pra ninguém esse segredo, e acaba que essa promessa vira, tipo, o maior perigo dele, a maior ameaça dele, ou senão a promessa de um final muito feliz. E é isso. O quinto livro também foi estragado pelo final da segunda temporada de Visconde que me amava. O quinto livro vai contar a história da Heloise, o romance da Heloise. Então é pra Sir Felipe com amor. Uma prima distante da Heloise, ela, infelizmente, ela acontece problemas de saúde e ela vem a falecer. Nisso, a Heloise, ela manda uma carta de condolências e tal, tudo certinho, pra a família dela, no caso, pro viúvo. Nisso, ela não esperava uma resposta. Ela só enviou a carta por respeito e tal, tudo certinho, que era da família. Então, o viúvo, ele manda essa carta de volta. E eles começam a trocar várias cartas e eles passam um tempo fazendo isso até que ele pede pra ela visitar ele na casa, que é uma casa de campo. E ela vai, e quando ele chega lá, ele pede ela em casamento. Então, né? E rola toda a cena que muita gente tem edits na internet, que é de todos os irmãos chegando, que a Heloise passa um tempo fora da casa, e todos os irmãos chegando lá na casa de campo pra tentar matar o Philip, porque ele levou a irmã deles embora. É esse edit que é o mais perfeito de todo de Bridgerton. Aí vai passando para o próximo livro, que eu já perdi as contas. Vai para o Conde Enfeitiçado, que é o melhor livro que existe na saga. Não dá, é o melhor livro da saga, não é da série. É o melhor livro, não tem condições. É o livro que vai contar a história da Francesca. Então, o que acontece? O Michael, ele é o Conde Starling. Não sei como é que se pronuncia, mas ele é o Conde. Quando ele conhece a Francesca tá prometida para o melhor amigo dele, e ele assiste o casamento e ele se torna uma pessoa muito amargurada porque ele viu a mulher que ele amava se casar com o melhor amigo dele. Nisso ele decide que, já que ele assumiu a posição de conde porque o pai dele veio a falecer, ele vai se embora. Ele vai viajar, ele vai fazer algumas coisas pelo mundo, mas não vai comandar dali, daquela posição. Aí 4 anos depois, o esposo da Francesca, ele tem uma morte súbita, e o Michael, ele se vê na obrigação de voltar para poder assumir algumas coisas e ajudar a família do cara. No que ele volta, ele encontra a Francesca e ele tem todos os sentimentos voltam com ele. Ele se vê muito relutante se ele realmente vai querer ajudar a Francesca ou não. Até que ele coloca na cabeça que ele vai ser o cara que vai ser o final feliz da Francesca. Se o amigo dele morreu e não conseguiu dar isso a ela, ele vai fazer isso. Então ele vai tentar conquistar ela de todos os jeitos para dar esse final feliz que ela tanto merece. Passando para o próximo livro, é o livro da Hyacinth, que é Um Beijo Inesquecível. Um Beijo Inesquecível vai trazer um cara que ele é bem Anthony. Então, Anthony naquela pegada de ser o gostosão e o Duque de ser aquele cara que é o devasso, que vai se embora pra noitada, que pega todas e tal, pronto. É esse cara que vai aparecer na vida da Hyacinth. É o Garrett. O Garrett, ele vai ser o devasso da temporada da Hyacinth. E ele tem um interesse por ela, mas ela conhecendo e teve os irmãos que ela teve, ela não quer ter toda a aproximação com ele, por causa de todo o histórico de vida que o cara tem. Porém, ele decide, ele bola um plano de achar um diário da avó dele, italiana, e pede para a Hyacinth traduzir, porque a Hyacinth é considerada uma mulher muito inteligente e que tem conhecimento de várias línguas. Ali ele pede para ela traduzir esse diário e acaba que eles começam a trocar confidências e começa a rolar todo um pequeno romance ali. O último livro, que é o 8º livro, né, do negócio dos irmãos, vai contar a história do Gregory. Ficou meio
trocado, porque a Hyacinth, que é a mais nova, porém colocaram o Gregory pra fechar a história dos irmãos. A história do Gregory pra mim é a segunda preferida, que é A Caminho do Altar. Por quê? Porque nessa história vai rolar muita coisa que não rolou em nenhum dos outros livros. Vai ter muito desastre, vai ter coisa muito polêmica, vai ter coisas que vão fazer você passar muito nervoso. Então vamos lá, uma pequena sinopse. O Gregory, ele se apaixona por uma mulher, sendo que essa mulher ela é apaixonada por outro cara. Ela tá praticamente se casando com esse outro cara. Porém, o Gregory quer acabar com essa tentativa de casamento pra ele casar com a mina. Ok, aí nesse percurso, ele acaba conhecendo a Lucinda. A Lucinda decide que vai ajudar ele a conquistar essa mulher que ele tanto ama. Porém, que no meio desse plano, quem acaba se apaixonando pelo Gregory é a Lucinda. Sendo que ela tem muitos problemas familiares e ela tem muitos tormentos na vida dela. Nisso, o Gregory acaba que o plano vira. O Gregory começa a ajudar a Lucinda e ele tem aquele meio que... ele começa a entender que ela é uma mulher muito inteligente, que o sorriso dela é muito bonito, que ela é a mulher dele. Sendo que quando ele descobre isso, meio que já é tarde demais. Já tem muita coisa acontecendo na vida da Lucinda e meio que afasta eles dois pra acabar com esse plano. Porém, aí começa a passar todo nervoso, começa várias coisas a acontecerem. Sugiro que vocês leiam. E o nono livro, como eu já falei, é um conto, que é o conto da Violet, que eu expliquei no começo, que também é muito bom e é fantástico. Então vamos lá. O próximo livro é um livro que é muito famoso, que eu acho que recentemente chegou aqui no Brasil a tradução dele do livro físico. Mas é um livro extremamente famoso, que todo mundo comenta sobre, porém eu amo. Que é Edenbrooke. Edenbrooke é da Juliane Donaldson. Eu acho que eu falei certo o nome dela, mas tudo bem. Nisso... ai Deus, lá vem outra pessoa me ligar. Voltando, Edenbrooke. Edenbrooke vai contar a história da Marianne. A Marianne, ela tá na cidade, na cidade grande, e ela tem o bendito de um cara que vive atrás dela, que ela não aguenta mais. Ele é aquele pretendente chato, que não mostra muita coisa interessante, ele é um tédio. E ela quer fugir dele. Então, um dia qualquer, a irmã gêmea dela, a Cecily, chama ela pra passar um tempo, uma temporada na casa de campo. Porque a irmã dela vai ficar muito ocupada, que a irmã dela tá tentando conquistar o herdeiro de Edenbrooke. Porém, a Marianne, quando chega lá, acontece algumas coisinhas e ela acaba se apaixonando por um certo alguém e ela fica em dúvida do que ela vai fazer, se ela vai seguir o coração ou se ela vai ficar naquela vibe racional e não vai fazer merda. Porém, tudo tá ali catastrófico acontecendo e ela precisa resolver a situação. Então assim, Edenbrooke é muito bom, é um livro muito bom que mostra todo esse desespero de uma mulher. Aí o último livro, ele faz parte de uma série, sendo que eu só gosto dessa série, o meu preferido é o último livro, então eu vou falar só sobre ele, porque eu já tá ficando muito grande. A série é Castles Ever After. Depois, qualquer coisa, eu falo mais sobre a série, mas hoje eu vou falar só sobre o último livro, que é A Noiva do Capitão. Então vamos lá. A principal, o nome dela é a Madeline. O que acontece? A Madeline, ela é uma mulher super inteligente, ela desenha muito bem, ela é super criativa, ela escreve muito bem. Sendo que tá chegando a temporada de casamento e ela não quer participar de jeito nenhum. Ela não tá nada interessada em se casar cedo. Na verdade, não tá nada interessada em casar. Então, ela bola um plano. O plano dela é criar esse personagem fictício e começar a escrever cartas pra ele. Então, ela inventa o capitão escocês, o capitão Logan Mackenzie. Então ela decide que ela vai mandar cartas para esse personagem fictício para que a família dela comece a se convencer de que ela já tem um noivo, que ela já tá super apaixonada. E como tava em temporada de guerra, a família dela super se convenceu disso, de que ela tinha conhecido esse cara e o cara era capitão e foi-se embora pra guerra e não podia fazer nada. Ela tinha que ficar. Então
ela, depois de um tempo, ela já convenceu a família, todo mundo da sociedade tá super crendo que quando acabar a temporada de guerra o cara vai voltar pra casar com ela e tal. Então ninguém ousa flertar com ela. Nisso, ela decide, vou parar de escrever as cartas, de mandar as cartas, porque ninguém tá recebendo mesmo, eu já convenci todo mundo. Porém, um belo dia, um homem belíssimo bate na porta da casa dela e ela vai lá, sem saber quem é, saber o que a pessoa quer, mas é um homem extremamente bonito, chamando por ela na porta. Quando ela chega lá, ele tá com todas as cartas que ela enviou e ele se apresenta como o capitão escocês, o capitão Logan Mackenzie. E ele chega na porta dela cobrando o motivo de que ela parou de mandar as cartas para ele e também cobrando tudo que ela prometeu nas cartas que ela escreveu. Então a Madeleine se entra ali no conflito do que ela vai fazer na vida dela. E é basicamente isso o livro. E é um livro muito bom e eu super recomendo a leitura dele. Todos os livros que eu falei hoje estão disponíveis na Amazon. O box do Bridgerton também está disponível no Kindle. E deixa eu só verificar se Edenbrooke já está no Kindle. Sim, Edenbrooke já está no Kindle e todos os restos dos livros que eu falei também já estão no Kindle. Caso fique mais fácil a leitura para vocês. Mas eu vou estar deixando aqui embaixo todos os links novamente. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam bastante. Compartilhem, se inscrevam, por favor, coloquem o sininho para lembrar, para chegar as notificações para vocês, para verem meus vídeos. E é isso, compartilhem para me ajudar e curtam bastante. Até o próximo sábado.